Boa tarde a todos. Hoje daremos início a mais uma aulinha de história, né? Com a apostila volume 3, página 9. Ainda estamos falando sobre os indígenas, né? A cultura, a história dos indígenas, né? E a tia Fabiana vai iniciar essa aula de hoje, né? Compartilhando com vocês a nossa apostila, página 9, com o título Modificar e Preservar. Para isso, eu gostaria de 3 voluntários, cada um para ler um parágrafo. A Liz pode começar iniciando o primeiro parágrafo, na sequência a Clara e na sequência Laís. Tudo bem? Pode começar, Liz. Pode começar, Liz. Tia, eu tô ficando um pouco doidinha. Eu pensei que era história da outra apostila, da volume 2. Tá. Elisa, lê para a tia Fabiana o primeiro parágrafo, por favor. Ok, peraí, vou abrir aqui. Modificar e preservar. Desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação humana. Normalmente, Os motivos. os motivos para isso são construir moradias, encontrar recursos necessários para a sobrevivência, ou ainda satisfazer outras vontades. Isso mesmo. Continua. Laís. Laís, o segundo parágrafo. De decorrer do tempo, as transformações humanas na natureza se tornaram cada vez maiores, mais impactantes. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais com a intenção de gerar riquezas. Um exemplo é a extração de couro brasileiro. Sim. No período usada como matéria-prima na produção de móveis e tintura para vestimentas. Esses produtos eram bastante valorizados pelos europeus, por isso tinham preços elevados. Ok, continua para ti o terceiro parágrafo. A Lorenzo pode ler o terceiro parágrafo. Considerado o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar e recuperar a natureza. A cada processo de retirada de recursos, um exemplo é o reflorestamento. Na prática, continua. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário. O que é necessário. Necessário é nos informarmos a respeito da origem dos recursos naturais consumidos, que devem ser de fontes responsáveis e sustentáveis. Muito bem. Parabéns aos participantes. E nessa parte aqui amarelinha, que eu sei que muitos deixam passar desapercebido, não devemos fazer isso, né? Que são
lembretes, coisas importantes. Isso daqui nós vamos utilizar nas nossas atividades seguintes, né? Que fala sobre reflorestamento, que é o ato de buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado, reflorestar e retirar os recursos naturais de forma controlada, entre outras ações. Contribuir para a preservação da natureza para as futuras gerações, ou seja, retirar florestas e reflorestar faz parte, né, da sustentabilidade, do que nós tanto estamos, né, falando e batendo na mesma tecla, que é preciso reflorestar, né, e viver de forma sustentável, ok? Aí, na página 10, nós temos aí, né, com o auxílio do professor, o que é preciso falar, o que significa uma comunidade sustentável. Alguém fez essa questão? Levanta a mãozinha aí, quem fez essa questão? Alguém? Deixa eu ver. Clara, pode falar. São ambientes sociais e culturais nos quais podemos satisfazer e aspirações sem diminuir as chances das gerações futuras. Isso mesmo. Isso mesmo. Fala pra gente aí agora, Elisa, o que você respondeu? Tia, eu botei a mesma coisa que a Clara. Ah, perfeito. Então, por isso que você abaixou a mãozinha. Rafael Zambaldi. Pode falar, qual foi a sua resposta? A minha resposta foi: a comunidade sustentável significa uma comunidade que preserva o meio ambiente. Muito bem, isso mesmo. Mas alguém gostaria de compartilhar a sua resposta? Beleza, pessoal. Olha, é exatamente isso. O que é uma comunidade sustentável? A tia Fabiana vai falar bem pausado para os nossos amiguinhos, né, que não quiseram, de repente, estar compartilhando, né? Mas o que é uma comunidade sustentável? Exatamente isso que nossos amigos acabaram de falar. É quando um grupo de pessoas, né, divide um espaço, né, determinado, preservando aqueles recursos da natureza, né? Consumindo de forma, né, consciente, sem desperdício, né? Essa é uma comunidade sustentável. Então, porque nós estamos falando do índio, vamos fazer uma coligação? Os índios, eles são uma comunidade sustentável. Eles caçam, eles pescam, eles plantam, eles colhem somente o que eles precisam, né? Geralmente, numa aldeia indígena, não tem freezer, não tem geladeira, não tem esses lugares para estar armazenando comida. Ou seja, eles só caçam e pescam o de consumo diário. Pode falar, quem estava querendo falar alguma coisa? Eu, tia. Aqui é para a gente escrever que é no 1. Helena, a tia Fabiana explicou, né, e vem explicando durante a semana, que a tia Fabiana não quer que vocês tenham, assim, respostas prontas. As respostas estão lá na correção do positivo on às 16 horas. Antes disso, aqui na aula da tia Fabiana vai colocar algumas respostas? Sim. Tia, pode fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode. É que é por causa que o computador travou, né? Aí eu não sei que página é. Página 10 de História. Tá, tô indo. Obrigada. Bem? Então, Tia, Helena, só um minutinho, agora que a tia vai concluir a fala. Só um minutinho. Então, Helena, o que é uma comunidade sustentável? É quando um grupo de pessoas vive em um determinado local em que eles preservam os recursos naturais e utiliza de forma consciente, né, para que não tenha desperdício, para que não haja desperdício. Isso sim é uma comunidade
sustentável. Aquela comunidade que desperdiça os recursos naturais, que não usa de forma consciente e que usa desnecessário, né? Assim, consumista, compra e deixa guardado, acumulado, desperdiça alimento. Isso não é uma comunidade sustentável, né? Você tem que preservar os recursos naturais e usá-los de maneira consciente. Então, isso que a Fabiana quer deixar para vocês. Isso é uma comunidade sustentável, ok? Agora, número 2, está dizendo assim, ó. E o município onde você vive pode ser considerado sustentável? Por quê? Alguém fez essa? Porque se não fizer, eu vou deixar como tarefa de casa. Miguel fez essa? Pode falar, Miguel. Pode falar, Miguel. Pode falar, Miguel. É porque eu não sabia se era livro de atividades ou apostila. Aí eu lembrei que era uma apostila, porque eu não estava achando a página 10 de atividades. Aí, agora... Tá, então fala pra tia, Alice, pode falar. Eu acho que não, porque tem muito desperdício, tem muito desmatamento também, e às vezes é desnecessário, porque às vezes eles desmatam tudo e começam a obra e depois param. Na verdade, a tia andou pesquisando um pouco, né, e viu que Cariacica tem bastante projetos para se tornar um município sustentável, né? Mas ainda falta um bom caminho a ser percorrido até que podemos dizer que nós seremos um município sustentável, né? Vamos percorrer um longo caminho ainda, né? Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir, né? Então, galerinha, agora, voltando a falar aí das aldeias indígenas, né? A tia vai pedir mais uma vez para baixarem as mãozinhas, tá? Para a tia saber quem realmente gostaria de estar falando, porque tem algumas mãozinhas levantadas. Por favor. Fábio Caos, quer falar? Não? Rafael, quer falar? Laís? É o famoso minha. Então, vamos retomar aqui falando sobre as aldeias indígenas, que muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia é conhecida mundialmente pelas diversidades de sua vegetação, incluindo as espécies raras que só existem nesse local. Agora, teve alguém na aula passada que perguntou como é que os índios retiravam, né, as tintas, né, que nós chegamos até a brincar dizendo que não é tinta guache, não é essa tinta que nós utilizamos hoje para pintar, né, que eles retiravam das árvores. Aí, ó, tem a sementinha do urucum, ou urucu, né, que essa daí eles utilizavam para, né, proteção da pele ou até mesmo para se proteger das picadas de mosquito, né? Atualmente, né, nós fazemos o uso dessa semente, né, dessa tintura aí para colorir os alimentos, que ele é o nosso famoso coloral. Esse daí, ó. Então, quem perguntou de onde que tiravam a tinta, esse daí é um dos exemplos, ok? Agora, eu tenho aqui... Fabiana, Oi. lá na roça da minha avó tem esse urucum. Ah, que legal. Se você for lá nessas férias, tá bom? Quiser trazer, a tia deixa você mostrar na câmera, tá bom? Porque é bem legal essa sementinha. Não sei se tá na época, mas se tiver, pode trazer, ok? Tá. Temos aí a imagem, né? Uma vista da Tijuca, essa imagem aqui. Aí tem aqui uma informação aqui, ó. A vegetação do Morro da Tijuca, do Rio de Janeiro, quase foi extinta. Contudo, em 1861, Dom Pedro II, imperador do Brasil,
tomou algumas medidas para que as árvores, fossem repostas no local. Então, olha só, num passado não tão distante, né, já havia-se a preocupação lá de Dom Pedro II, né, com o desmatamento, né? E aqui, após ler o texto, né, correspondente, responda: que problema Dom Pedro II buscou para solucionar? Né? Foi o que nós acabamos de dizer, né? Que ele buscou o quê? Conter o desmatamento, né? Ele buscou o quê? Desacelerar aquele processo de desmatamento, porque quase que foi extinta aquela vegetação. Pode falar. Você não passou do quadradinho amarelo. Sim, mas a tia vai falar sobre ele agora. É porque a tia queria responder essa pergunta aqui com vocês. Mas eu tenho certeza que você passou e não vai mais passar desapercebido, né, Lorenzo? Muito bem. Mas aqui, ó, diz que alguns governantes brasileiros mostraram interesse em preservar o meio ambiente. Por exemplo, em 1817, Dom João VI se preocupou em proteger o Rio Carioca, que abastecia a cidade do Rio de Janeiro para que a população tivesse acesso à água potável. Então, mas em relação a essa imagem e a essa pergunta, o que Dom Pedro II buscou para solucionar, né, esse problema, né, de que quase foi extinta a vegetação? Quem respondeu e quer compartilhar? Pode falar, Matheus. É dúvida. Pode perguntar, então. Na número 1 da página 10. Na número 1 da página 10? É. Sobre a resposta vai estar lá às 16 horas, tá bom? A tia Fabiana explicou essa pergunta 2 vezes, falando sobre a comunidade sustentável, que ela utiliza os recursos da natureza, né? De forma consciente e preserva os recursos naturais, tudo bem? É porque eu não tenho um aplicativo ON. Tá. Ele buscou conter o desmatamento. Agora, reorganize as sílabas e descubra qual a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro da Tijuca em 1861. Quem fez essa? Levanta a mãozinha. Eric, pode falar. O que você conseguiu aí juntando essas letrinhas aí? Reflorestamento. Reflorestamento. Muito bem. Ok? Agora, na número 2. Marque com X as alternativas corretas. Quando eu digo as alternativas corretas, significa que é mais de uma alternativa, ok? Então, quem fez essa, está com a mãozinha levantada, vai poder participar. Lê para a tia Rafael Zambaldi a primeira afirmativa e diz para a tia se ela está correta ou não, se devemos marcar o X ou não. Os indígenas transformaram o ambiente com cuidado de acordo com suas necessidades. Está correta? Devemos marcar o X? Sim. Muito bem. Elisa, lê a segunda afirmação e diz para a tia se devemos ou não marcar o X. Colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles. Marcaremos o X nessa aí? Sim. Sim, muito bem. Lê para a tia Laís a terceira afirmativa. Não é preciso desmatar para
construir vilas e cidades. E aí, Laís, o que você me diz dessa aí? Não é para marcar. Não é para marcar. Muito bem. Clara, lê a quarta afirmativa para a tia, por favor. Um dos imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente. E aí, Clarinha, marca essa ou não? Marcar. Correto! Parabéns aos participantes. Muito bem. Então, ficou marcada a primeira, a segunda e a última. Tia vai agora. Passaremos agora, então, para o nosso livro de atividades. Quem ainda não pegou, por favor, né, abrir o livro de atividades na página 71, onde nós temos, né, as imagens identificando as atividades realizadas pelos indígenas em sua moradia. Davi Barcelar, por favor, devolva a bolinha da tia Fabiana. Obrigada. Oi, tia. Oi? Eu entrei agora. Em que página vocês estão? Nós estamos na página 71 de História do livro de atividades. Volume 1 ou volume 3? Dentro de uma maloca, né? E dentro dessa maloca acontecem várias coisas que nós falamos na aula anterior, né? Nós falamos na aula anterior. Dentro das malocas acontecem várias atividades, né? Vamos manter os microfones desligados. Várias atividades, ó. Aqui é uma maloca bem grandona, né? Tem pessoas, né, fazendo diversas atividades, né? E foi tirado o quê, ó? Aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra. E aí tiramos uns 3 quadrinhos aí. E aí o que nós temos que fazer, né? Escrever o que cada uma dessas atividades são. A primeira imagem, o que está acontecendo? Quem gostaria de falar? Fazendo comida? Isso, cozinhar é a primeira imagem. E a segunda imagem, Isabela Ramos, fala para a tia. Dormindo. Dormindo. Cozinhar, a primeira imagem. A segunda imagem, dormir. Isso também é uma atividade que acontece dentro da maloca. E a terceira, quem sabe? Clara, pode falar. Ensinar. Oi? Ensinar. Não ouvi, meu amor. Seria contar histórias, tá bom? A tia não tá te ouvindo, falou bem baixinho, mas a tia já escreveu aqui. A terceira seria os índios, né? Os pais, os mais velhos, contando histórias para as crianças, para os menores, ok? Tia, Oi? eu achei que era ensinar também. Também. A contação de histórias dos índios é uma forma, né, de estar ensinando através das histórias que eles contam para os menores, né, que são os tipos de ensinamento, né? Não existia uma escola, né, formal como a nossa, né? Então o ensinamento era passado de geração em geração, tá bom? Então é uma forma de ensinar, a contação de histórias, né? Era uma forma de ensinar também, ok? Agora, estudamos como os indígenas viviam. São tantos comandos que a tia Fabiana tem que tomar aqui, de gravar, pausar, escrever, olhar quem está com câmera, microfone aberto, se vocês soubessem.
Então, que nome se dá a um conjunto de ocas? Uma oca não, um conjunto de ocas ou malocas. Como podemos nomear esse conjunto de ocas? Quem sabe? Fala agora Gabriel Oliveira, que ainda não participou. Tribos. Tribos, né? Ou podemos também chamar de aldeias, isso mesmo. A tia vai colocar aqui, ó, aldeias indígenas. Ok? Isso mesmo, tribos. Agora, aqui abaixo, né, tá pedindo para marcar o X dos materiais usados, né, por alguns povos indígenas na construção de moradias. Os povos indígenas utilizavam o cimento? Fala para a tia Pietro que ainda não participou da aula de hoje. Quais desses 3 materiais aqui os indígenas utilizavam, Pietro? Fala para a tia, onde que você marcou o X? Folhas de palmeiras e madeira. Nas folhas de palmeiras e na madeira, né? O cimento foi o homem branco, né? O homem branco que utiliza do cimento, né? Os indígenas não. Aquelas ocas e malocas, dá para ver que são só madeiras, né? E as folhas de palmeiras. Muito bem. Tia, posso fazer uma pergunta? Não deu para ver. É que eu esqueci qual é o conjunto de ocas, o nome de um conjunto de ocas, e eu não consegui ver. Aldeias. Aldeias, tá bom? Agora a letra C. Complete essa frase. De acordo com a própria tradição, os indígenas usam elementos da... Quem sabe essa? Nossa, um monte de gente. Vitória, que ainda não falou. Natureza. Oi? Natureza. Natureza, muito bem. Natureza. Agora, qual a diferença entre o desmatamento e o reflorestamento? Vamos ver quem sabe aqui. Fala para a tia que não participou. Deixa eu ver alguém que não participou ainda. Maria Eduarda Falcão, pode falar. Maria Eduarda? Tia, eu tô com dúvida. Pode falar. Negação natural ou intencional. O desmatamento é com... Não, a tia não tá te ouvindo, meu amor. Fala pra tia, então, Laís, que a tia conseguiu ouvir melhor o seu microfone. Você sabe qual é a diferença entre o desmatamento e o reflorestamento? Sim. O Pode desmatamento, ele mata as plantas, as árvores. É a retirada, né? A retirada da vegetação. E o reflorestamento? As pessoas plantam as árvores, elas fazem plantações e cuidam da natureza melhor. Isso, então o desmatamento, retirada da vegetação. E o reflorestamento é o replantio, plantar novamente, plantar as árvores novamente. Ficou dúvida em relação a essa? Então a tia vai escrever aqui, ó. Desmatamento. Retirada da vegetação. E o reflorestamento? É o plantio das árvores. Desculpa, ficou um R aqui. Tia, dá um tempo pra gente ver. Peraí que a tia só faltou o R aqui. Ai, caramba.
Vou esperar então. Peraí que a tia vai escrever novamente. Vai que bota aqui assim, vai ouvindo assim no ouvido. Ok? E assim, galerinha, finalizaremos mais uma aula, né, de história.